Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E o desenho do Batman do Futuro, ele tem a sua parcela, de episódios bem malucos. Inclusive, a gente já analisou aqui no canal um dos episódios mais malucos aí desse desenho, que envolvia a volta do Ra's al Ghul, então foi algo bem curioso. Mas tem um outro episódio, assim, bastante específico, onde o Terry acaba virando um morcego humano. E nesse episódio que eu comentei, envolve uma manipulação genética avançada que combina características de animais e humanos. Tudo isso no ambiente escolar e que tem altas metáforas aí na trama. Esse episódio ele ficou bem conhecido, então hoje vamos revisitar esse episódio e também analisar a trama. Vamos ver os seus momentos mais marcantes e analisá-los. Tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, só antes da gente começar aqui o assunto principal desse vídeo, já deixa aquele bate-like e também deixa um comentário aqui nesse vídeo, que sempre ajuda os nossos vídeos no canal. Comenta aqui embaixo se você já sabe qual é esse episódio e depois se você assistiu também deixa um comentário aqui falando mais sobre ele. Dito isso, esse episódio que eu falei então na introdução, ele se chama Mutantes. E não tem nada a ver lá com os X-Men. E foi esse episódio que iniciou a segunda temporada então do desenho do Batman do Futuro em 1999. Na trama desse episódio, vemos os problemas que Gotham enfrenta quando uma nova moda bizarra chega na cidade, adorada pelos jovens, e ela se chama casamento, splicing no original. E não é casamento que vocês estão pensando. Isso vem de um instituto liderado por um doutor que, claro, vai estar sob a suspeita do jovem Batman, Terry McGinnis. Então bora começar então a analisar esse episódio bem polêmico aí do Batman do Futuro. O episódio começa no colégio do Terry e tá rolando o burburinho entre os alunos. Tem uma galera se reunindo em torno da Chelsea, que é uma aluna, conhecida do Terry e da sua namorada Dana. Ela tira os óculos escuros e revela que agora ela tem literalmente olhos de gato. O Terry pergunta se não é algo drástico demais misturar o seu DNA com de animais. A Dana ignora essas preocupações e tenta encorajá-lo a manter uma mente aberta. A Chelsea começa a distribuir cartões do Instituto Quimera, que fez a sua operação, e ela diz para eles não ficarem aí por último nessa moda. Então esse é o tal procedimento aí que é a nova moda entre os jovens de Neo Gotham. E aqui é interessante que realmente a gente se pega pensando o que seria, digamos, uma nova moda estética num futuro, assim, como é no Batman do Futuro. E é então que vem a premissa dessa história. Que aí temos esse tal de splicing, ou casamento, como ficou na tradução aqui na dublagem. E esse é um procedimento estético equivalente, digamos, a um piercing ou uma tatuagem, que sempre costuma geralmente colocar adolescente contra os pais, E que volta e meia costuma ter algum tipo de debate. Detalhe que aqui tem a primeira aparição da Maxine Gibson, embora seja muito pequena, e ela só comenta aqui uma ou duas frases. Então esse é um grande momento significativo aqui nesse episódio, que tem então a estreia dessa personagem tão importante aí pro universo do Batman do Futuro, que ela até viria a aparecer também em quadrinhos. Mais tarde, na Batcaverna, o Terry e o Bruce assistem a uma matéria na TV sobre essa nova moda aí da garotada. E como pais e advogados estão protestando na frente do Instituto Quimera, dizendo que todo esse procedimento é um crime contra a natureza. Mas também temos o outro lado, mostrando esses jovens aqui, vibe de vampiro, que falam que o splicing ajudou eles a se aceitarem mais. E aqui a gente tem esse debate entre gerações, que sempre acontece entre a nova e a velha. Mas basicamente a gente sabe que geralmente os jovens estão sempre ali para se rebelar. Nessa matéria vemos o Dr. Abel Cuvier, o chefe do Instituto Quimera. E ele tenta garantir a todos que o seu procedimento é seguro, reversível e bonito. Ele inclusive foi o primeiro a se testar esse procedimento. O Bruce expressa sua preocupação, acreditando que surgirá um problema a partir disso. Rola depois uma parte engraçada do Terry se assustando aqui com o seu irmão vestido de lobisomem no dia seguinte. Enquanto o Terry persegue o seu irmão para fora do quarto, o garotinho tenta perguntar à mãe se ele pode fazer o splicing porque ele quer virar um lobisomem. A Mary fala que nenhum dos seus filhos passará por qualquer tipo de modificação como o splicing. O Terry, brincando, se refere a uma tatuagem de coração que ela tem no tornozelo como um dos seus anos selvagens da juventude. E essa parte aqui eu achei realmente muito legal.
Primeiro mostrando que como realmente essa moda ela tá pegando mesmo, porque até o irmãozinho ali do Terry, que é bem jovem, até ele já se convenceu que é de boas fazer esse splice aí, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. E temos também aqui o choque de gerações que a gente já viu ali na matéria dos caras protestando, e agora aqui também na forma da mãe do Terry dizendo que os filhos delas não vão fazer esse splicing. Mas, ao mesmo tempo, o Terry fala que no contexto dela, nos procedimentos que tinham, ela também se rebelou, porque ela foi lá e fez uma tatuagem, né? Então é aquela coisa, né, galera? É um ciclo. No caso ali da mãe do Terry, era de boas para ela fazer a tatuagem lá na juventude dela, mas agora ficando mais velha, ela não quer que os filhos delas também se rebelem. Ou seja, para a mãe do Terry jovem, ela acabou vivendo bastante para se tornar o vilão. Mas a Mary insiste que é muito diferente de ter chifres enfiados na cabeça. O Matt provoca ainda mais o Terry, dizendo que ele não precisa de splicing, pois ele já é metade burro. Ok, essa piada foi boa. Depois, num trem, um noticiário mostra que o promotor público Sam Young, que é o marido da comissária Bárbara, está trabalhando para acabar com a prática do splicing, pois ele diz que o procedimento causa um comportamento agressivo em quem o faz. E como, na verdade, para deixar isso bem claro, um adolescente que aparenta ter um DNA aqui de touro quebra a tela da televisão do trem. E um outro adolescente que recebeu o DNA de cobra se junta a ele. Eles provocam ali alguns problemas, proclamando que o splicing é o futuro. Mas o Terry vai aí e luta contra eles, ganhando aplausos ali do pessoal do trem. À medida que a segurança chega, os adolescentes encrenqueiros prometem que tudo será splicing e conseguem fugir dos guardas, causando problemas ao longo do caminho. E aqui a gente já vê que talvez ali o que aquele promotor falou possa ser verdade, né? Talvez tenha algo errado aí nesse procedimento. Procurando investigar mais então sobre splicing, o Terry leva a Dana ao Instituto Quimera, já que ela estava curioso com esse procedimento. Enquanto é mostrado para Dana as possibilidades que ela pode, mudar sua aparência, o próprio Cuvier aparece ali e comenta a pressão que ele está sofrendo da sociedade. O Terry percebe que os dois adolescentes que ele enfrentou antes no trem chegam ali e exigem ver o Cuvier. O ótimo é que, em seguida, o Terry some para ir atrás do Doutor como Batman, abandonando a Dana ali mesmo. E aqui é só uma pausa para comentar que essa realmente é uma piada bem recorrente aí no desenho do Batman do futuro, que é o número de vezes que o Batman acaba usando a Dana, que ele vai ali pro encontro, vai fazer alguma coisa, e aí do nada, quando ele vê que tem que investigar com o Batman, ele vai lá e deixa sempre a Dana sozinha. É impressionante o quanto que essa mulher sofreu nesse relacionamento. Em seu laboratório, o Cuvier decide que não permitirá que o Splice morra, até chamando isso da sua revolução. Ele decide enviar os seus capangas para matar o promotor Young. O Batman está assistindo toda essa cena ali do alto, usando essa camuflagem do traje. Ele tenta então avisar o Bruce do que está acontecendo, mas essa jovem aqui, que é metade tigre, o detecta pelo seu cheiro. Ela ataca o Terry rápido demais e joga o jovem Batman nesses cabos elétricos que acabam nocauteando. E aqui realmente fica na cara que esse doutor aí por trás do Instituto Quimera e do Splicing, ele é realmente um pouquinho louco aí, né? E usa então esses jovens específicos ali como capangas para fazer coisas ali por debaixo do pano. O que eu realmente senti uma falta, talvez só uma ceninha, alguns diálogos, é mostrar um pouco mais talvez aí do passado, as motivações aí desse vilão. Porque realmente ficam várias coisas jogadas que talvez você tente interpretar, mas parece que realmente o episódio ele não quer lhe dar coisas suficientes para que você não sinta esse vilão como sendo só aquele doutor maluco que quer fazer coisas do mal. Ele acaba caindo nessa categoria, infelizmente, que é então um arquétipo doutor do mal genérico. O Batman acorda um pouco mais tarde e se vê algemado a essa estrutura de metal, com o Cuvier injetando algo nele. O doutor explica que o Batman teve injetado algum DNA que ele guardou especialmente para ele, e que o splicing é um modo de vida, que literalmente mudará o mundo, segundo as suas palavras. O Terry o chama de louco, mas logo depois que o Batman consegue quebrar aqui as suas amarras e atacar o Cuvier, ele fica tonto por causa dos efeitos daquele DNA que está no seu sistema. E embora aqui o doutor consiga dar alguns ataques aqui com as suas garras, o Batman consegue voar para fora do laboratório, antes de ir na direção da casa do promotor para tentar salvá-lo dos capangas do Cuvier. Só que enquanto o Batman estava voando ali todo desnorteado e já sofrendo vários efeitos daquele DNA, o doutor grita para ele que ele não tem muito tempo até começar a sua transformação. E aqui, galera, então nós vamos ver esse início aí dessa transformação bizarra do Batman nesse morcegão. A Bárbara diz ao Sam que ele deveria relaxar, mas ele está determinado a colocar o Cuvier na prisão e parar o splicing. Os 3 bandidos do doutor chegam e atacam a casa do casal. A Bárbara, mostrando que ainda está em forma,
consegue lutar contra aquela tigresa, mas ela e o Sam logo são capturados pelos outros capangas. Mas felizmente o Batman chega e ataca os delinquentes. Estranhamente, o Terry não tá dizendo nada, e os únicos sons que saem da boca, do jovem são rosnados. O Batman virou uma força aqui imparável, e chega um momento que a Bárbara até tem de parar o Terry de quase matar um dos bandidos. Inclusive o Batman chega até a mostrar aqui que tá espumando pela boca. É bem bizarro. O trio do Doutor sai dali, com muito medo do Batman. E também porque eles pensam, que o Batman, fora de controle, terminará a missão deles. E percebendo que ele está realmente se tornando um perigo muito grande para o Sam e para a Bárbara, o Terry consegue sair dessa sua raiva animal e voar para longe da casa da Bárbara, com muita pressa. E muito legal visualmente nessa cena mostrando o Terry ele realmente se comportando quase como um animal, Ele emitindo aqueles barulhos como se fosse uma fera mesmo, ele espumando, e também quando ele abrir a boca parece que ele tem umas presas, Toda essa parte é bem maneira. E nós tivemos também a Bárbara Gordon ali salvando a carreira do Batman Terry, porque realmente eu acho que ele iria matar lá aquele capanga. Ou seja, encerrando a carreira dele como Batman, Mas bem, ele ainda tá nesse processo de transformação. E a gente sabe muito bem para qual que animal que ele vai se transformar, A história corta para Batcaverna, e o Bruce tá terminando de fazer um soro, quando ele recebe uma chamada da Bárbara, que tenta avisá-lo sobre a condição do Terry. O Terry chega ali, mal conseguindo falar, e ele atira a máscara do traje. E então nós podemos ver o Terry saindo das sombras e que realmente ele parece muito, o vilão do Batman antigo lá, o morcego humano. E ele se transformou nessa fera. E outra cena muito boa aqui, A cena ali vai construindo a apresentação do Terry ali com o Ace latindo primeiro, depois ele só joga a máscara ali, E por fim o Terry ali saindo das sombras, a gente vendo a forma dele ali de morcego, a roupa toda rasgada, E ele mal conseguindo falar direito. E realmente essa transformação tá muito bizarra. E o Terry morcego, ele tá fora de controle, e cabe ao Ace proteger o Bruce. Só que o doguinho é arremessado pra longe. O Terry então ataca o Bruce, que só consegue escapar graças à intervenção de novo do Ace, que de fato é o Baticão mesmo. Depois de se desvencilhar da criatura, o Bruce acerta o Terry com um dardo, que aparentemente o incapacita. Corta depois para o jovem acordando, recuperado e com sua aparência normal. E o Bruce tinha há pouco conseguido fazer o antídoto que o acabou salvando. É aquela coisa, o Bruce pode estar velho, mas o preparo dele, esse preparo aí nunca enferrujou. Ele já tinha um antídoto preparado, que aí realmente eles conseguiram curar o Terry transformado naquele morcego vampiro. Que aí é só um detalhe, porque eu acho que poderia ter tido mais cenas, talvez, com ele como morcego, e talvez ele ganhando a consciência, e esse antídoto só recobre a consciência, mas ele ainda tá com o corpo de morcego. E aí, talvez até o final ali do episódio, ele tem que agir como morcego. Eu acho que seria mais interessante, talvez, ele agindo como um morcego humano. Mas enfim, pelo menos já foi impactante ver ele transformado ali. Depois, pela TV, eles ficam sabendo que o promotor Sam sobreviveu àquele ataque na casa dele. E agora que o Cuvier cometeu um ato de agressão, ele é procurado pela polícia, mas está escondido. O Bruce deduz que o Cuvier será muito mais perigoso agora, e eles precisam detê-lo. Ele então percebe que o Terry ainda tem uma das garras do doutor presa no seu traje, da luta lá no laboratório. Isso não é necessariamente útil para o Bruce ou o Terry, mas o Ace pode ser capaz de usá-lo para encontrá-lo. E aqui é a hora do Baticão brilhar. Galera, porque além de ficar comentando essa coisa de processos estéticos e choque de gerações, temos também aqui a importante parceria aí do Terry, o Batman do futuro, com o Baticão Ace. Porque ao longo de todos os episódios anteriores, que quando eles tinham alguma interação, o Ace era sempre meio frio ali com o Batman, ficava latindo, não deixava ele fazer carinho. E aqui a gente vai ter essa parceria de fato. Usando a garra para manter o cheiro lá do Cuvier, o Batman, com seu traje agora consertado, faz o Ace rastrear o doutor médico do mal até uma instalação de taxidermia. Ironicamente, porque ali dentro do prédio tem alguns animais, empalhados. O doutor tá bem alterado lá dentro, e ele tá maltratando aqui os seus capangas. Do lado de fora, o Terry tá com aquela arma carregada com antídoto. E antes de entrar no prédio, ele elogia o Ace pelo seu trabalho. Porque mereceu, Mas ele fala pro doguinho ficar esperando ele ali fora. O Batman tenta chegar na surdina, mas aquela tigresa de novo detecta o seu cheiro. E os bandidos o atacam, inclusive usando aqueles animais fakes lá para distrair o herói. E aqui a gente chega àquele momento da batalha final, que é a estrutura desses episódios dos desenhos do série animada. Que agora a gente tem o Terry aí contra aqueles 3 capangas lá do Doutor do Mal. Só que agora a diferença é que o Terry não tá mais influenciado por aquele DNA lá do morcego vampiro. Contudo, o grande acontecimento que vai acontecer aqui nesse final
diz respeito lá ao Dr. Cuvier. Enquanto o Batman luta contra aqueles 3 capangas, o Cuvier se injeta com várias doses de DNA de animais, o que não deve resultar em algo bom. Após uma curta luta, o Batman consegue curar aqueles 3. Inclusive tem uma fala boa aqui, que é do Homem-Touro ali, falando que ele não quer voltar a ser alguém normal, como algo depreciativo mesmo. E depois o Terry, quando cura ele, diz pra ele tomar uma dose de realidade. Bom, e assim, né, aqui o Terry ele foi bem taxativo. Porque assim, indo para uma análise mais densa, né? Talvez esses 3 aí que fizeram, né, o Splice, que são esses capangas, eles realmente só queriam mesmo ter esse DNA misturado para ficar mais forte mesmo em cometer crime. Aí beleza, aí ele precisava dessa dose de realidade. Mas talvez, como a gente viu naquela reportagem lá da galera que fez o Splice, porque aí realmente conseguiu se reconhecer mais, aí essa galera usou pro bem, né, para se sentir bem. Aí por isso que muito mais essa questão do debate, né, de usar ou não esse procedimento, ele acaba ficando muito raso mesmo, ou o episódio realmente não tinha muito tempo para discutir essas implicações na sociedade. Mas a gente nunca vai saber se realmente o Splice daqui a pouco podia ser algo bem aceito, né? Mas o que fica estabelecido aqui no desenho é que esse Splice feito pelo doutor ali do mal, ele ia levar todo mundo realmente a ficar mais agressivo, que é o que o episódio acaba falando. E aí a gente chega no grande confronto desse episódio. O Terry descobre o laboratório do Cuvier, onde talvez aí o Splicing foi criado por ele. No entanto, quando o Batman chega até o doutor, ele descobre que o Cuvier se transformou ainda mais no que ele afirma ser uma verdadeira quimera. Ou seja, uma mistura de vários animais. Particularmente aqui o que eu pude ver é que tem um falcão, um tigre e uma cobra. E essa nova forma mutante aí do doutor prova ser um oponente formidável e dá muito trabalho pro Terry. Ó, outro detalhe aí do doutor que realmente fica só no ar, né, é que parece que foi nesse prédio onde fazia taxidermia e tudo mais. Fica implícito que talvez o Cuvier, ele trabalhava nisso, né, ele tinha essas fixações animais, aí ele quis misturar o seu DNA, porque o próprio laboratório dele fica embaixo disso aí, né? Então talvez aí essa era a origem, né, da paixão do Cuvier por querer unir o DNA humano com o animal. E assim como eu disse antes, né, acaba ficando essa dica aí de, ó, talvez aí esse passado, ele tem isso, mas que acaba não sendo muito explorado aqui. E aí, durante essa luta agora, né, o Cuvier fica dizendo que ele atingiu aí a forma perfeita, né? E que o Terry é antiquado. E que ele diz pro Terry, né, que nem que se ele quisesse, ele poderia conseguir ser perfeito assim. E aí o Terry dá uma boa resposta, que ele só diz que ele tenta sempre só melhorar e tentar ser a melhor versão dele mesmo. O que pra mim eu acho que é um bom diálogo e acaba mostrando um pouco mais do Terry aí. E para derrotar o vilão, o Batman pega vários outros tubos de DNA e começa a injetar no seu inimigo. Assim, o Cuvier se transforma ainda mais e numa criatura gigante que não se parece mais com nenhum ser vivo. Aí essa transformação é realmente bizarra e lembra muito lá o Tetsuo no final do Akira, perdendo o controle do seu corpo. Só que agora o Doutor fica ainda mais forte e captura o Batman. E quando ele se prepara para devorá-lo, o Ace intervém, o verdadeiro herói de todos. Só que, infelizmente, o Doguinho também é capturado pela criatura. Mas isso desperta a ira do Terry, que agora é quem salva o Ace. E diz para ele não tocar no cachorro dele. Brabo demais. A criatura perde controle e atinge o cabo de alimentação por acidente. Isso causa uma grande explosão no laboratório. Contudo, o Terry e o Ace conseguem sair dali em segurança. E esse final aí do Doutor do Mal, ele virando, né, esse monstrão aí parecido lá com o do final do Akira, isso eu gostei bastante, principalmente com o Terry usando o próprio, né, o material dele lá do Splicing para derrotar o vilão. Tem só essa cena final que realmente é uma morte ali por acidente, né, e o próprio vilão acabou causando ela, então dá para passar um paninho ali pro Batman Terry. O Cuvier, então, é provavelmente morto, né, pela explosão que se seguiu, e os seus capangas são presos. A Bárbara agradece a ajuda do Terry, mas ela tenta convencer o jovem a deixar de ser o Batman, e também dos seus perigos, o que o Terry ainda recusa. Ele diz que, embora as recompensas sejam pequenas, às vezes valem a pena, enquanto acaricia o Ace, que finalmente demonstra algum carinho aqui pelo Terry, encerrando o episódio. E galera, esse foi então o episódio Mutantes aí do Batman do Futuro. E que é muito bom quando a gente faz esse tipo de vídeo, que é poder rever esses episódios que a gente lembra vagamente, né, que assistiu talvez uma vez só há muito tempo atrás. E agora revendo, né, depois de muito tempo ter assistido muita coisa, dá para pegar alguns nuances ali, principalmente nessa questão, né, da moda entre os jovens que eles tentaram estabelecer aqui para esse universo do Batman do Futuro. Esse tema aí do choque de gerações e procedimentos que uma acaba chocando a outra. Eu acho que tudo que é feito aqui nesse episódio é feito de forma sempre razoável e realmente não é muito jogado. O que realmente eu acho que dá para criticar muito mais é mais essa parte ali do doutor que faltou para mim um pouco mais de
embasamento para ele. Eu acho que talvez uma ou duas serinhas a mais em relação a ele, eu acho que teria construído melhor ele. Mas toda a parte ali depois do Terry, quando ele é infectado pelo DNA, ele começa a agir como um animal, e depois quando ele se transforma no morcego humano, isso realmente eu achei bem maneiro. Até porque a gente vê depois até o Bruce ajudando ele, né, nesse momento de necessidade. E fora também ali a batalha final, né, quando o Kuvi ele se transforma naquele monstrão. Mas galera, essa foi a minha opinião então em relação a esse episódio, e também queria saber a opinião de vocês, né? Deixa aqui os comentários sobre o Ace, se realmente ele é o verdadeiro herói de Gotham. Comenta aqui embaixo. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber as novas novidades aqui no canal. E se quer apoiar ainda mais o canal, nós temos duas campanhas de financiamento. No Padrim e também no Seja Membro, no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.